Seja bem-vindo à nossa Lectio Divina de hoje. Nesta reflexão, vamos nos aprofundar na primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 13. São Paulo nos ensina sobre o trabalho árduo, a dedicação e o amor fraternal que devemos ter uns pelos outros. Como podemos aplicar esses ensinamentos em nossas vidas diárias? Que possamos descobrir a profundidade da palavra de Deus e o impacto de vivê-la com coração puro e dedicado. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 2, 9 a 13. Irmãos, certamente ainda vos lembrais dos nossos trabalhos e fadigas. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós. Foi assim que anunciamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo e irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Bem sabeis que, como um pai a seus filhos, nós exortamos a cada um de vós e encorajamos e insistimos para que vos comporteis de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Palavra de Deus, que está produzindo efeito em vós que abraçastes a fé. Em nossa jornada espiritual, muitas vezes nos deparamos com a necessidade de redescobrir a essência da nossa fé, especialmente quando nos sentimos sobrecarregados pelas demandas do dia a dia ou quando a clareza do nosso propósito parece obscurecida. É nesses momentos que a palavra de Deus, através da rica tradição da Lectio Divina, se revela como um farol, guiando-nos de volta à fonte de nossa esperança e amor. A primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses nos oferece um tesouro inestimável para esta meditação, em particular o trecho de 2, 9 e 13. Este trecho não é apenas uma narração histórica dos primórdios da Igreja, mas um convite profundo para compreendermos a natureza do discipulado autêntico e o poder transformador da palavra de Deus acolhida em nossos corações. Vivemos em um mundo saturado de informações, onde a verdade muitas vezes se confunde com a opinião, e a autenticidade é frequentemente sacrificada em nome da conveniência ou do sucesso superficial. Neste contexto, a exortação de Paulo aos Tessalonicenses ressoa com uma urgência particular. Ele não fala de si mesmo em termos de glória pessoal, mas enfatiza o trabalho árduo, a dedicação incansável e a pureza de intenção que marcaram o seu ministério. A sua preocupação não era com o reconhecimento humano, mas com a fidelidade a Deus e com o bem-estar espiritual daqueles a quem servia. A relação que Paulo descreve entre ele e os Tessalonicenses é profundamente pastoral, reminiscente da ternura e do compromisso de um pai para com seus filhos. Ele não apenas pregou o Evangelho, mas viveu diante deles, servindo como um modelo de conduta santa, justa e irrepreensível. Essa integridade pessoal é o alicerce sobre o qual a fé é construída e fortalecida. Em nossa própria vida, somos chamados a ser testemunhas do Evangelho, não apenas através das palavras que pronunciamos, mas, mais importantemente, através do modo como vivemos. Os nossos relacionamentos, as nossas escolhas diárias, a maneira como lidamos com os desafios, tudo isso fala sobre a profundidade da nossa fé e a autenticidade do nosso compromisso com Cristo. A exortação para que nos comportemos de modo digno de Deus, que nos chama ao seu reino e à sua glória, é um chamado à coerência entre a nossa fé professada e a nossa vida vivida. É um convite para que a palavra de Deus não permaneça em nós como uma verdade abstrata, mas que se torne a força motriz de nossas ações, moldando nossos pensamentos, nossos desejos e nossas atitudes. O reconhecimento de Paulo da gratidão a Deus pelo acolhimento da palavra pelos Tessalonicenses, não como uma mensagem humana, mas como a própria palavra de Deus, é o cerne da nossa reflexão.
é a compreensão de que, ao ouvirmos a Escritura, não estamos meramente recebendo informações, mas estamos entrando em diálogo com o próprio Deus. É essa convicção que permite que a palavra produza o seu efeito transformador em nós, capacitando-nos a viver uma vida que glorifica o seu nome. Nesta profunda meditação, vamos nos aprofundar na riqueza deste texto, descobrindo como a experiência de Paulo e os Tessalonicenses pode iluminar e fortalecer a nossa própria caminhada de fé hoje. Somos convidados a examinar a qualidade do nosso próprio testemunho, a profundidade do nosso amor pastoral e, acima de tudo, a nossa receptividade à palavra de Deus, que continua a operar em nós, chamando-nos para o seu reino eterno. Que esta lectio divina seja um momento de graça, onde o Espírito Santo nos ilumine para compreendermos e vivermos mais plenamente o Evangelho. A palavra de Deus, quando acolhida com um coração aberto e humilde, tem o poder de desmantelar as nossas defesas, de purificar as nossas intenções e de nos reconduzir à fonte de toda a verdade e amor. São Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 13, nos presenteia com uma visão pungente da sua dedicação pastoral e da natureza transformadora do Evangelho. Ele nos lembra, com uma simplicidade tocante, do seu labor incansável. Trabalhamos dia e noite para não sermos pesados a nenhum de vós, e da sua integridade inabalável. Vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santo, justo, irrepreensível foi o nosso proceder para convosco, os fiéis. Esta não é uma autocelebração, mas um testemunho da fidelidade de Deus que o capacitou a servir com tal abnegação. Ele se apresenta não como um mestre distante, mas como um pai amoroso que exorta, encoraja e insiste, buscando moldar seus filhos espirituais para uma vida digna da vocação divina. A sua gratidão a Deus é palpável ao constatar que os tessalonicenses acolheram a mensagem não como mera comunicação humana, mas como a própria voz de Deus, que estava operando poderosamente em suas vidas. Este trecho bíblico nos convida a uma reflexão profunda sobre a nossa própria experiência de fé. Em um mundo que muitas vezes valoriza o sucesso rápido e a gratificação instantânea, a descrição de Paulo do trabalho árduo e da paciência persistente em anunciar o Evangelho ecoa como um chamado à autenticidade. Quantas vezes nós, na nossa própria jornada de evangelização, seja no seio da família, no ambiente de trabalho ou na comunidade, nos sentimos tentados a buscar atalhos, a comprometer a verdade ou a nos deixarmos levar pela busca de reconhecimento humano? A postura de Paulo nos lembra que a verdadeira evangelização é um ato de amor sacrificial, um compromisso de entregar-se totalmente sem esperar nada em troca, a não ser a glorificação de Deus. Ele nos ensina que a nossa conduta, a nossa integridade e a nossa santidade são testemunhos poderosos da verdade que pregamos. Ser santo, justo, irrepreensível, não é um ideal inatingível, mas um chamado constante à conversão, um convite para que a graça de Deus nos transforme dia após dia, para que possamos refletir a imagem de Cristo em tudo o que fazemos. A metáfora do pai é particularmente poderosa. Um pai não apenas nutre e protege, mas também instrui e corrige, sempre com o objetivo de ver seus filhos crescerem em maturidade e virtude. Paulo, como um pai espiritual, exorta, encoraja e insiste. Essas ações não são contraditórias, mas complementares. A exortação pode parecer firme, o encorajamento suave e a insistência persistente. Juntas, elas formam um plano pastoral completo, voltado para o bem supremo dos seus filhos na fé. Que eles se comportem de modo digno de Deus, que vos chama ao seu reino e à sua glória. Este é o chamado supremo para todos nós.
viver de acordo com a nossa vocação divina, para que a nossa vida seja um reflexo da glória de Deus. A gratidão de Paulo, ao reconhecer que a palavra de Deus foi acolhida como tal, revela a essência da fé. Não se trata de acreditar em um homem ou em uma mensagem humana, mas de acreditar na própria palavra de Deus, que tem o poder intrínseco de transformar e de operar em nós. Quando abraçamos a palavra de Deus com essa convicção, permitimos que ela se torne a força vital que impulsiona a nossa existência, moldando cada aspecto do nosso ser e guiando-nos para o destino eterno para o qual fomos criados. Nesta meditação, convidamos você a mergulhar na profundidade deste amor pastoral e na força transformadora da palavra de Deus. Que possamos aprender com São Paulo a sermos testemunhas autênticas, pais espirituais dedicados e corações receptivos à voz divina que nos chama para o seu reino. Em nossa jornada de fé, é comum nos sentirmos desafiados pela intensidade das exigências do Evangelho e pelas nossas próprias fragilidades humanas. A palavra de Deus, no entanto, não se apresenta como um mero código de conduta a ser cumprido, mas como uma fonte de vida e transformação que opera em nós pela ação do Espírito Santo. São Paulo, em sua carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 9 a 13, nos oferece um vislumbre dessa dinâmica, descrevendo seu ministério com um zelo que beira o sacrifício e uma paternidade espiritual que busca o bem supremo de seus filhos na fé. Ele fala de trabalhar dia e noite, de um proceder santo, justo e irrepreensível, e de uma exortação que parte do coração, como um pai que encoraja e insiste para que seus filhos vivam de modo digno do chamado de Deus. Essa dedicação, porém, não se baseia em sua própria força, mas na convicção de que estava anunciando a palavra de Deus, que é viva e eficaz. É precisamente nessa intersecção entre o esforço humano e a ação divina que encontramos a essência da nossa vida cristã. A jornada que empreendemos através das palavras de São Paulo aos Tessalonicenses nos conduz a um momento de síntese profunda, onde os ecos do seu testemunho se fundem com a realidade da nossa própria caminhada de fé. A essência que emerge não é apenas a admiração pela dedicação de um apóstolo, mas o reconhecimento da força intrínseca da palavra de Deus, capaz de operar transformações duradouras quando acolhida com um coração verdadeiramente receptivo. A imagem de Paulo, como um pai que trabalha incansavelmente, exorta com amor e insiste na verdade. Não é um mero relato histórico, mas um convite vivo para que cada um de nós encarne essa mesma paternidade espiritual em nossos relacionamentos e em nosso testemunho diário. A santidade, a justiça e a irrepreensibilidade que ele buscava em seu ministério não eram um fardo, mas a expressão natural de uma vida vivida na verdade do Evangelho, uma vida que, em sua própria essência, glorifica a Deus. Portanto, ao concluirmos esta meditação, somos impelidos a um compromisso renovado. Não se trata de acumular conhecimento, mas de permitir que a palavra de Deus se torne o próprio alento da nossa vida, o compasso que guia os nossos passos. A gratidão de Paulo não é um fim em si mesma, mas o prelúdio para uma vida de ação, onde a fé se traduz em serviço e amor. Que possamos, a partir de agora, viver essa verdade com a mesma intensidade e autenticidade que caracterizaram o apóstolo, confiando que a palavra de Deus, que já produz efeito em nós, continuará a nos moldar, a nos fortalecer e a nos conduzir rumo ao reino eterno. Que a santidade, a justiça e a irrepreensibilidade que São Paulo buscava sejam o nosso norte, e que em cada dia possamos acolher a palavra de Deus com a reverência e a abertura que ela merece, permitindo que ela nos transforme de dentro para fora, para a glória do seu nome.